Ariano Suassuna dizia que o primeiro patrimônio cultural de uma nação é a sua língua. E o Brasil, com seu português mestiço, carrega mais de 500 anos em seu vocabulário. Toda vez que falamos, nossa palavra carrega a história dos indígenas nativos dessa terra, dos africanos traficados para cá e dos europeus, principalmente os portugueses, que dominaram esse país. Nossa língua é tão plural quanto o nosso povo, cheia de ritmo, cheia de ginga, musicalidade e muita história. E uma forma de conhecer essa história é conhecendo as expressões populares. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Expressões populares e suas origens. Vem com a gente! Para começar a falar das nossas expressões, eu vou começar com uma expressão lá de quando os portugueses chegaram até aqui no Brasil. Essa expressão é o nhen nhen nhen. O que significa o nhen nhen nhen? Nhen é quando a pessoa fala muito, fica enrolando para falar. E essa expressão tem origem na língua tupi-guarani. Nhen, em tupi-guarani, é falar. Então os índios, vendo aqueles portugueses que não pararam de falar, falando entre si, começaram a falar, o pessoal que só fica de nhen nhen nhen. O que significa esse pessoal que só fica falando, falando e falando. Essa é a nossa primeira expressão e ela dura até os dias de hoje. A próxima expressão é a feito nas coxas. Alguém já ouviu isso? Alguém que faz as coisas nas coxas? Essa expressão ela remete aos tempos de escravidão aqui no Brasil. Antigamente as telhas dos telhados das casas grandes eram feitas de telhas de barro. E o molde para essas telhas eram as coxas dos escravos. Então, para fazer essas telhas, o escravo colocava o barro na perna, ali na sua coxa, e assim formava a curva para os moldes das telhas. Porém, como obviamente cada escravo tinha um tamanho de coxa ali, as coisas não ficavam certinhas assim, as telhas não ficavam certinho na casa. E o que acontecia? Quando chovia, surgiam as goteiras e os senhores ali diziam que também, olha aí, ó, feito nas coxas. Então essa é a origem de mais uma expressão, uma origem não tão legal assim. E essa próxima expressão, essa pelo menos eu já ouvi muito, é o famoso pé rapado. Pé rapado é usado para designar alguém que é muito humilde, uma pessoa muito pobre. E ela significa até hoje a mesma coisa que significava na sua origem. Porque quando surge essa expressão, lá na época também do Brasil colonial, ela era utilizada para mostrar as pessoas que andavam a pé e sujavam o pé na lama. Porque o que acontecia? Quem tinha dinheiro ali, quem era mais abastado, andava de cavalo, ia até os lugares de cavalo. Quem não era, andava a pé. Como as estradas ainda não eram pavimentadas, o chão era de terra, quando chovia, virava aquele lamaçal e as pessoas ficavam cheias de barro no pé. Para entrar nos lugares, elas tinham que rapar o pé ali em um objeto de ferro, que então foi denominado o famoso pé rapado, que até hoje significa a mesma coisa. Essa expressão eu gosto demais porque ela surgiu no futebol, você acredita? E é a famosa expressão fazer uma vaquinha. Se eu não me engano, até foi a mais votada no nosso Instagram lá. Todo mundo faz uma vaquinha, que é quando os amigos se juntam ali para juntar um dinheiro, entendeu? E comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Mas essa expressão surgiu mais exatamente com o Vasco da Gama, o time do Rio de Janeiro. Antigamente, quando o futebol ainda era mais amador, os torcedores desse time, os torcedores do Vasco, eles se reuniram para dar uma bonificação ali para os atletas caso eles ganhassem algumas partidas. Então, se eles ganhassem de 1-0, eles ganhavam R$1.000. Mas como que era isso? Quando eles ganhavam de 1-0, eles faziam um coelho, porque tem a ver com o jogo do bicho, que é um jogo tradicional também. Então, quando eles faziam 1-0, eles faziam o 10 no jogo do bicho, que é o coelho. Só que todo mundo queria fazer, todos os jogadores queriam fazer, na verdade, era uma vaca, que é o número 25 no jogo do bicho, porque assim eles ganhariam R$25.000. Como que eles faziam isso? Ganhando o jogo de mais de 2 gols de diferença, por exemplo. Então, no final, o que todo mundo queria era fazer uma vaquinha para encher o bolso. E até hoje é assim. E para terminar aqui as nossas expressões populares, uma que eu acho muito legal é a rodar a baiana. Alguém já rodou a baiana? Já todo mundo sabe o que significa, né? Rodar a baiana significa aprontar uma confusão, quebrar tudo, ali significa rodar a baiana. Essa expressão surgiu no Carnaval do Rio de Janeiro
lá no começo do século XX. As baianas ali, as moças fantasiadas de baiana, eram assediadas por alguns malandros ali que se aproveitavam da fantasia para beliscar ali as nádegas dessas moças. Então, um grupo de capoeiristas ali se reuniu e começaram a se fantasiar de baianas também, para proteger aquelas moças que se fantasiavam e curtiam ali o carnaval. Então, toda vez que um desses malandros iam lá para beliscar os capoeiristas, eles já tomavam ali um golpe de capoeira e ficavam desacordados no chão, gerava aquela confusão. Só que quem estava olhando de cima, ou quem estava olhando de longe, só via a baiana rodando e não entendia nada. Daí surgiu a expressão rodar a baiana, porque quando roda a baiana, a confusão começa. É isso então, gente. Essas foram algumas expressões populares. Se você quiser saber mais, eu indico o livro Guia dos Curiosos, do Marcelo Duarte, um autor muito interessante. Ou também o Camará Cascudo, que é um autor que estuda aí toda essa cultura popular de expressões populares, de termos ali, ditados. E é interessante demais. Fico assim então, meu nome é Igor, esse é o Geração Folclore, muito mais vídeos para vocês, muito mais cultura e informação. Até a próxima!